Fala galera, eu sou Irineu Galeno do canal Fla Resenha, fazer aqui um breve comentário sobre toda essa polêmica, essas coisas todas que estão acontecendo em relação ao Internacional. É muito chororô, a Renata Fã hoje, nunca tinha visto a Renata daquele jeito, mostrou aí o seu lado torcedor, criticou. O Baldasso, que é um cara aí que tem o maior canal do Internacional no YouTube também, falou um monte de coisa e extravagou lá tudo. E, cara, isso tá dando uma confusão muito grande, né? Teve aquele lá, o cara lá da soja, que pagou a multa do Rodinei, inclusive ele já depositou esse dinheiro, já foi, caiu na conta do Flamengo, segundo alguns sites, isso já, o Inter já teria pagado, porque ele tinha 24 horas para pagar. E aí o cara foi lá também, falou muita besteira, depois ele voltou atrás, pediu desculpa, que aquilo foi falta de eco, foi coisa do momento. Ele teria dito que iria injetar dinheiro no São Paulo para que o São Paulo pudesse ir para cima do Flamengo. O Flamengo já teria anunciado que iria ir na justiça contra esse torcedor, porque isso seria o que? Uma mala branca. E mala branca é crime, né? Quem não sabe o que é mala branca é a propina do futebol. E ele vai lá e falou abertamente que iria injetar dinheiro no São Paulo. Então, acho que ele deve ter reconhecido ali a merda que ele estava fazendo, inclusive poderia prejudicar o próprio Internacional, e isso ia dar uma confusão muito maior. Ele voltou atrás. Mas mesmo assim o Flamengo deve ficar ligado aí, né? Porque nunca se sabe. E também a questão do Inter ainda continua reclamando sobre a expulsão do Rodinei. Tive fazendo muitas pesquisas. Esse jogo ele foi transmitido também para o Portugal. Os próprios comentaristas de Portugal falaram que tinha que ser expulso. Foi expulso. Foi falta para expulsão. É, todo mundo lá foi unânime nessa questão. Porque o árbitro, Rafael Claus, ele seguiu aquilo que está na regra. E o que a regra diz? Colocou a integridade física do atleta em risco. E de fato colocou. Se o Felipe Luiz não dobra a perna para o lado contrário do que veio o pé do Rodinei, ele teria quebrado o tornozelo. Simples assim. Então foi lá e aplicou a regra. Tinha que ser expulso. Foi expulso. E aí o Inter falando que a CBF estava beneficiando o Flamengo, que a CBF quer que o Flamengo seja campeão. Cara, falar isso é de uma estupidez tremenda. Olha, só para começo de história, a CBF colocou o Flamengo para jogar 4 vezes em 8 dias. Isso nunca aconteceu no futebol brasileiro, foi inédito. Todo mundo reclamou, tipo, pô, 4 vezes em 8 dias? O Flamengo jogou 3 vezes em uma semana. E a CBF fez isso. Sem contar que um dos conselheiros do Internacional é o vice-presidente da CBF. Inclusive, dentro da CBF também tem um cartola lá do São Paulo. O São Paulo foi lá, pediu para adiar o jogo, a CBF adiou. O Flamengo foi lá, a CBF não aceitou. Né? Teve partidas em que o Flamengo jogou, o Inter descansou, a CBF jogou para outro dia, porque o time estava cansado, etc, etc. Então dizer que a CBF faz tudo para beneficiar o Flamengo, isso é estupidez. Até porque todo mundo se lembra do primeiro turno, aonde o Patrick bloqueou uma cabeçada do Pedro com a mão, não deu pênalti. E depois o Pedro sofreu outro pênalti que foi claramente. E o juiz não deu. Todo mundo lembra do lance com o Bragantino, onde a bola pegou na barriga do cara e resvalou na mão. E o juiz deu pênalti para o Inter. E aconteceu o mesmo lance, do mesmo jeito entre Flamengo e Sport. O árbitro não deu. O Bruno Henrique foi até lá e falou que não sabia o critério que os árbitros estavam usando. Uma hora dava e outra hora não dava. E aí o Inter vem reclamar de arbitragem, dizer que está favorecendo o Flamengo. Isso é estupidez falar isso. A expulsão foi correta. Isso só está dando essa coisa toda porque é contra o Flamengo. Engraçado que num jogo em que um time luta para ser rebaixado e o outro valendo o título, brigando pelo título, no caso o Internacional, contra o Vasco, o VAR quebra misteriosamente. Isso é muito estranho, mas o Inter não falou nada e o presidente do Inter ele é tão, né, desonesto, vamos dizer assim, que ele tentou maquiar esse episódio se intrometendo no jogo do Flamengo contra o Corinthians, dizendo que o Gabigol estaria impedido, mas ele nunca falava do que aconteceu lá no jogo dele, onde o VAR quebra. E claramente o jogador do Inter fez o gol impedido. Se o VAR estava funcionando, esse jogo teria mudado. Engraçado que no mesmo jogo, poucas horas depois, o VAR voltou a funcionar. Então isso é muito estranho e o Inter vem falar um negócio desse. Então, isso é mimimi de perdedor. E aí o Baldasso, para quem não sabe o que é o Baldasso, ele tem um canal aí do Internacional, em Colorado.
Cara, se você vê isso, o que, que ele tava falando, ele ficou maluco, disse que não ia ser mais jornalista, que era uma vergonha, que o São Paulo devia fazer isso. Cara, o São Paulo perdeu o Botafogo. Ainda perdeu um pênalti, o São Paulo. Mas isso tá dando mais do que deveria dar, né? Mas tudo que envolve o Flamengo, geralmente acaba acontecendo essas coisas. Foi uma expulsão justa, porque o cara seguiu a regra. E tinha que ser expulso. Simples assim. Ah, mas é porque em outras partidas o Klaus não expulsou é, contra o Flamengo e Atlético Mineiro. E também no jogo entre Grêmio e Inter, o Klaus não expulsou. Foram contatos onde os dois jogadores estavam bem perto. Não teve aquela agressividade. E todo mundo sabe disso, não teve. O Rodinei estava distante do Felipe Luiz. E ele claramente estica a perna. Ele se apoiou o peso do corpo dele em cima da perna do cara. Por isso, se o Felipe Luiz não dobra a perna pelo lado contrário, teria quebrado. O Felipe Luiz dobrou a perna, porque o Rodinei se apoiou, o peso dele foi todo em cima da perna dele. Colocou a integridade física do jogador em risco. E isso está na regra. É para cartão vermelho e o juiz foi lá e aplicou o cartão vermelho. Ponto final. Dizendo que o Felipe Luiz estava desaprovando a atitude. O Felipe Luiz já deu uma entrevista e disse que ele balançou a cabeça não por conta do cartão vermelho aplicado, mas por conta de quem tomou o cartão, que no caso foi o Rodinei, porque o Rodinei é amigo dele. Ele fez isso triste por conta que o Rodinei teria sido expulso, mas ele disse que não, acha que não foi merecimento do cartão vermelho, porque ele disse que o VAR está aí, as imagens estão aí para provar. Então, as pessoas ficam tentando usar isso para querer legitimar um certo mimimi. Certo? Então, o Inter está inconformado, celebrou muito antes do tempo, Thiago Galhardo, né, tirou onda lá do cheirinho e tal, agora daí no que deu. Então era só isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e até a próxima.